Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma daquelas histórias que a minha mãe me contava. Essa se passou em Curitiba, quando meus dois irmãos mais velhos eram bem pequenininhos. Uma história de assombração mesmo. O caso que aconteceu com a minha mãe e que eu chamo aqui de O Bu está aqui. Minha mãe me contou esse episódio que se passou com ela mais à frente, quando ela já era adulta e casada e no seu primeiro casamento. Ela disse que viveu momentos de um terror intenso. Ela morava numa cidade pequena do interior paranaense com o primeiro marido e os dois filhos, que são os meus irmãos mais velhos. Os meninos eram muito pequenos. Um deles eu acho que tinha cerca de 6 anos e o outro 4 anos. O marido dela viajava muito e ela ficava de vez em quando sozinha por vários dias. E ela estava mais ou menos acostumada com aquela rotina, né? Mesmo passando medo quando ela ficava sozinha à noite. Mas naquela época era mais um medo do desconhecido, do sobrenatural, exatamente porque naquela época não existia tantos casos de crime, né? Bandido, assaltantes, não existia tanto crime como hoje em dia, né? Então as pessoas que ficavam sozinhas em casa, o medo era mais nesse sentido. Ela tinha, entretanto, muitos vizinhos nas proximidades com quem ela se dava muito bem, né? E um ajudava o outro. Era comum isso naquelas cidadezinhas pequenas do interior. Numa determinada noite, entretanto, viveu uma situação bem incomum. Ela estava sozinha, que o marido tinha viajado, e só voltaria no dia seguinte de manhã. Conforme era o costume dela, né? Ela trazia os dois meninos, os meus irmãos, para a cama, para dormirem junto com ela, porque ela não queria que eles ficassem com medo nos quartos deles, né? E ao mesmo tempo, ela mesma se sentia mais segura, com eles ali do ladinho. E naquela noite, ela precisou de muita autoconfiança. Eles já haviam se recolhido, já estavam na cama e devia ser mais ou menos umas 10 horas da noite. A casa não tinha luz elétrica, então vocês já imaginam como que devia estar, né? E naquela época não tinha luz elétrica, só nas cidades grandes mesmo. E a minha mãe não conseguia dormir, ela estava tendo uns momentos assim de desassossego, de inquietação. O lampião de querosene estava do lado da cama, mas estava apagado. E no meio daquela escuridão, com os dois meninos, né, um de cada lado dela, ela ouviu batidas fortes, assim, muito fortes na porta da frente. Ela imaginou que fosse o marido dela voltando e pensou em levantar da cama. Entretanto, achou estranho ele bater na porta com tanta força, ao invés de simplesmente chamar o nome dela, né? Ou então pegar a chave e abrir a porta, alguma coisa assim. Ela ficou quieta ouvindo, quando os murros na porta pararam. Houve silêncio por algum tempo, quando então ela ouviu passos pela casa. Ela ficou assustada, pensou até em alguém, alguma assaltante ou bandido, alguma coisa assim, embora isso fosse raro naquela época. Mas ela continuou deitada, abraçada com os dois meninos. E eles também ouviram os passos arrastados pela sala e se dirigindo para o quarto. E perguntaram para ela, né? O que é, mãe? O que é isso? Aí ela disse, fiquem quietos, fiquem quietinhos, ele vai embora. Ela não sabia o que era, quem era aquilo, né? Mas ela tentou acalmar os meninos que estavam ouvindo. E os passos ela disse que eram passos arrastados, pesados e que se tornavam cada vez mais próximos. Pareciam estar se aproximando da cama. Ela não conseguiu ver nada, nada, nada.
daquela coisa, daquela visagem, como ela disse. Ela só ouvia os passos se aproximando da cama e cada vez mais pertinho. Nada de voz, nem de movimento no ar, nem de cheiro de presença humana, nada disso. Era só aquele som de passos pesado e sobrenatural em torno da cama. Daí uma outra vez, pela segunda vez, acho que o meu irmão mais velho deve ter perguntado para ela: mãe, é o Bu? O Bu, que a minha mãe dizia para eles, era o bicho-papão. Aí ela respondeu: sim, é o Bu. E pediu que eles ficassem quietinhos, que o bicho, ou o Bu, logo ia embora. E aí ela começou a tentar rezar. E começou a rezar e rezar. Segundo ela me contou, ela não soube dizer por quanto tempo ela ficou naquela situação ali, ouvindo aqueles passos em volta da cama no escuro. Parecia uma eternidade. E ela ali, abraçada com os 2 filhos, né? Naquela escuridão de breu, sem luminosidade nenhuma, nem mesmo lampião. Sentiu um grande terror. Aí, em determinado momento, ela ouviu de novo batidas fortes na porta da frente. Ela ainda estava assustada e pensou que fosse de novo aquilo, né? Mas dessa vez ela ouviu uma voz familiar que chamava por ela: comadre, comadre, a senhora está em casa? Ela suspirou de alívio porque ela reconheceu a voz de um compadre que morava ali perto, nas proximidades, trabalhava com o marido dela. Ela ficou de pé logo, acendeu o lampião e correu para abrir a porta. Então o compadre entrou, né? Ela ficou aliviada. Ele veio para avisá-la sobre um assunto qualquer sobre o marido dela, que ia vir no dia seguinte, mas só depois do almoço. Então ela aproveitou e contou para o compadre sobre os barulhos que ela ouviu durante a noite toda, né? Daquela coisa que ela não sabia o que era, que os meninos chamaram de Bu ou bicho-papão. E o compadre então convidou ela e os meninos para passarem o restante da noite na casa dele e da esposa dele, que era próxima dali. Bom, ela disse que foi dando graças a Deus por isso. Talvez foi resultado das orações que ela fez. Esse episódio foi um dos inúmeros que ela me contou, relacionados a experiências que ela teve, experiências marcantes, ligadas ao sobrenatural. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam do seu like, de compartilhar, se inscrever se não for inscrito e acionem aí o sininho para receber notificações dos próximos relatos. Até mais!